Olá! Nós vamos falar sobre as células do sistema imunológico. Nosso grupo é composto por Karine, Breno, Gabriela, Graciele e Nathalie. Bom, começando com conceitos básicos. A imunologia é o estudo das reações que ocorrem no organismo que promovem a imunidade. Entre estes estão a relação antígeno-anticorpo. Os antígenos são substâncias que induzem a resposta imune pelo fato de causarem reações no organismo que necessitam de anticorpos. Já os anticorpos são imunoglobulinas, que são um tipo de proteína específica para reagir ao antígeno causador de sintomas. Dentre as principais células do sistema imunológico estão os linfócitos, os órgãos linfonoides primários, que são timo e medula óssea, e os órgãos linfonoides secundários. E entre eles estão o baço, o apêndice e os nódulos linfáticos. Destaque para os linfócitos, que são os principais responsáveis pela resposta imunológica. Falando um pouco sobre o sangue é uma mistura de várias células suspensas num líquido chamado plasma. O plasma representa sensivelmente 55% da composição do sangue e tem cor amarelada. Cerca de 91% da composição é água e os restantes 9% são proteínas, que representam 7%, e os gases e nutrientes, que representam os 2%. Entre as suas funções estão o transporte, dentre eles as trocas gasosas, transporte de hormônios e o transporte de sais minerais, entre outros, e a defesa imunológica. Sobre a composição do sangue, ele apresenta componentes como leucócito, entre eles basófilo, eosinófilo e neutrófilo, linfócitos e monócitos. Já comentando a diferença entre o plasma e o soro se difere do plasma pelo fato de não possuir fatores de coagulação, onde o processo de centrifugação retira estes. Então, em resumo, enquanto o plasma sanguíneo apresenta fibrinogênios, que está relacionado com o processo de coagulação, no soro essa proteína está ausente. Na realização de exames de sangue, é necessário separar os elementos celulares do plasma. Por intermédio da centrifugação é possível realizar essa separação e obter o soro, que por muitas vezes acaba sendo vantajoso na realização de exames laboratoriais, como o de glicose. Eu vou falar sobre a hematopoiese. A hematopoiese é um processo biológico para a formação de células sanguíneas. Durante o desenvolvimento fetal, ela ocorre no fígado, no baço e na medula óssea. Após o nascimento e durante o desenvolvimento, ela ocorre na medula óssea, desde a formação até a maturação das células sanguíneas. Apenas os linfócitos T amadurecem em outro órgão, que é o timo. Agora segue um esquema um pouco resumido com as células originadas pela hematopoiese. Todas as células sanguíneas originam-se de uma célula-tronco hematopoética, que é pluripotente. A partir dela, há duas linhagens, a mieloide e a linfóide. Da linhagem mieloide originam-se os megacariócitos, que são precursores dos trombócitos, também chamados de plaquetas, os eritrócitos, que amadurecem em hemácias, os mastócitos, os mieloblastos, que dão origem às células leucócitas granulócitas, basófilos, neutrófilos e eosinófilos, e os monoblastos, que formam os monócitos, que são leucócitos agranulócitos. Os monócitos se transformam em macrófagos ao chegarem aos tecidos. E da linhagem linfóide originam-se os linfócitos NK e os linfócitos pequenos, que diferenciam-se em linfócitos T e linfócitos B. E os linfócitos B ainda podem diferenciar-se em plasmócitos. Eu vou falar sobre os leucócitos, também conhecido como glóbulos brancos. São células sanguíneas esféricas e nucleadas, produzidas na medula óssea e são células de defesa do organismo. Tem como função combater infecções, alergias e micro-organismos causadores de patologias, como vírus, bactérias e parasitas. Também são responsáveis por destruir células e restos de tecido. E um adulto possui entre 5 a 10 mil leucócitos por milímetros cúbicos de sangue. E há um aumento do número de leucócitos em caso de infecções. A classificação dos leucócitos se dá de acordo com a estrutura.
Os agranulócitos possuem uma estrutura lisa sem grânulos evidentes. Os monócitos têm uma porcentagem de ocorrência de 3 a 8%, possuem um núcleo em formato de rim ou feijão e se formam em macrófagos e osteoclastos. Os linfócitos têm uma porcentagem de ocorrência de 20 a 30%, possuem um núcleo esférico e se transformam em linfócito B e linfócito T. Os granulócitos possuem grânulos em sua estrutura. Na verdade, os leucócitos são células transparentes e sua classificação tem ligação direta à sua estrutura, vista em microscópio óptico e com o tipo de corante que cada um reage. Os eosinófilos, eles têm afinidade com corantes ácidos. Eles têm uma porcentagem de ocorrência de 2 a 4%, têm núcleo bilobado e a principal função é combater macro-organismos. Os basófilos, eles têm uma porcentagem de ocorrência de 0,5 a 1%. Eles têm afinidade com corante neutro, têm núcleo irregular e são responsáveis pela produção de heparina, que é um anticoagulante, e histamina, que é um vasodilatador. Tem função na reação alérgica, porém pouco efetiva. Os neutrófilos são os mais abundantes. Eles têm uma porcentagem de ocorrência de 60% a 70%. Eles possuem um núcleo trilobado e sua função é fagocitar micro-organismos. Agora, na sequência, vou explicar sobre as células apresentadoras de antígenos. Elas são conhecidas como APCs, que é uma sigla do nome em inglês. São células que detectam os antígenos e as apresentam aos linfócitos, para que estes sejam ativados e cumpram as suas funções. Todas as células nucleadas de um organismo podem apresentar antígenos, pois expressam moléculas de MHC de classe 1 em sua membrana. Elas apresentam, no entanto, aos linfócitos TCD8, que liberam citotoxinas e destroem a célula infectada. Existem, no entanto, células especializadas na apresentação de antígenos. Elas possuem moléculas de MHC de classe 2 e apresentam os antígenos aos linfócitos TCD4. Estas são células auxiliares e transmitem a informação aos linfócitos B para que produzam os anticorpos. Essas células profissionais em serem APCs são células dendríticas, monócitos e macrófagos e linfócitos B. Aqui temos uma figura em que aparece uma célula dendrítica apresentando um antígeno a um linfócito. Eu vou falar sobre as células dendríticas. Elas são produzidas na medula óssea e podem ser encontradas no sangue, pele, trato digestivo e respiratório. São responsáveis por capturar um invasor e apresentar antígenos em sua superfície. Elas recebem o nome de células apresentadoras de antígeno, ou APC profissionais. Assim, são capazes de expressar tanto a molécula que apresenta o antígeno para os linfócitos TCD8+, quanto para os linfócitos TCD4+. São essenciais para o desenvolvimento da imunidade adaptativa e que é gerada às células de memória, para que não ocorra novamente outra infecção pelo mesmo organismo. As células dendríticas pertencem a um tipo de leucócitos chamados fagócitos. Devido à sua elevada eficiência no momento de fagocitar material prejudicado pelo corpo, e são consideradas fagócitos profissionais como os neutrófilos, manócitos, macrófagos e os mastocistos. Agora vamos falar sobre os linfócitos. Eles são células que possuem a função de defender o corpo. Pertencem ao grupo dos leucócitos e possuem memória imunológica, que é o rápido reconhecimento do antígeno. Eles são receptores específicos para antígenos, que é os linfócitos B e T. Possuem de 6 a 8 micrômetros de diâmetro e seu núcleo é grande e em forma de esfera. Os linfócitos B amadurecem na medula óssea.
A sua função é produzir anticorpos e eles participam da resposta imune humoral. Os linfócitos T são maturados no timo. Eles dividem-se em linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos e linfócitos T supressores. Temos as células TCD4, que elas auxiliam as células a combaterem os micro-organismos e elas ativam os linfócitos B. Temos também a TCD8, que tem função de induzir a morte das células infectadas. Para visualizarmos o rumen do linfócito até uma lesão, um alevino de peixe-zebra foi anestesiado e a sua nadadeira foi perfurada com uma agulha, produzindo uma pequena lesão. No vídeo, visualizamos uma veia. Como a nadadeira é bem fina e transparente, podemos ver nitidamente os linfócitos sair da corrente sanguínea e migrar em direção à lesão. Eles são atraídos até a lesão por agentes químicos liberados pelas células danificadas, pelas bactérias invasoras e por outros linfócitos. Podemos observar que a invasão dos linfócitos está restrita à área lesionada. As células estáticas que estão espalhadas no tecido conjuntivo são fibroblastos. Agora eu vou falar sobre as células NK, ou natural killer. Elas representam um dos principais mecanismos de vigilância e ataque contra células estranhas. Estão presentes em diversos tecidos do corpo humano. Têm origem na linhagem linfóide do sistema imunológico e faz parte da nossa imunidade inata. As células NK possuem receptores de atuação que regulam sua ativação por um balanço dos sinais gerados, a fim de evitar ataque às células normais. Assim, quando as células NK percebem que a molécula específica na superfície das células apresenta uma alteração, elas ativam um receptor capaz de liberar proteínas que matam a unidade infectada e assim evitando a proliferação. Monócitos. Os monócitos são os maiores leucócitos circulantes. Possui citoplasma abundante e um núcleo rinoforme. Os monócitos são as células hematopoéticas fagocíticas. Participam da imunidade inata e têm como função defender o organismo contra corpos estranhos, remover células mortas, destruir células tumorais e impulsionar o sistema imunológico. Ao migrar para outros tecidos, sofrem diferenciação, passando a exercer funções específicas. Os monócitos se juntam em grandes quantidades, formando um osteoclasto, responsável por degradar a matriz óssea. O monócito também se transforma em macrófago, uma célula com bastante motilidade entre os tecidos, com grande capacidade de fagocitose e é também responsável por apresentar antígenos ao sistema imunológico. Essas células imunológicas estão ingerindo e destruindo bactérias. Elas são células brancas chamadas de macrófagos. O seu trabalho é eliminar corpos estranhos que invadem o seu corpo. Em um processo chamado de fagocitose. A bactéria libera proteínas que alertam os macrófagos sobre a sua localização. Os macrófagos se atracam a elas com a ajuda de proteínas especiais presentes em sua superfície. As bactérias são engolfadas e presas dentro de uma estrutura chamada de fagossomo. Enzimas digestivas especiais estraçalham a bactéria em pedaços. Resultando em partículas inofensivas que são usadas pela célula ou liberadas para fora da célula. Agora eu vou falar sobre os macrófagos.
Eles são células de defesa do corpo humano, são derivadas dos monócitos, têm formato irregular e possuem pseudópodes. Elas fagocitam os antígenos que estão nos tecidos. Seu citoplasma contém grânulos cercados por uma membrana, contém substâncias químicas e enzimas que fazem a digestão de micro-organismos. Eles fazem parte da imunidade adaptativa. As funções de um macrófago variam dependendo do local onde ele é encontrado. Aqui nessa tabela nós temos a denominação, o local e a função. Os macrófagos alveolares estão nos pulmões e fazem a defesa contra micro-organismos e agentes estranhos. As células de Kupffer estão no fígado e fazem a remoção de células envelhecidas e a destruição de bactérias. As células mesangiais estão nos rins e fazem a fagocitose de substâncias estranhas. As micróglia estão no sistema nervoso e fazem a fagocitose e defesa do sistema nervoso. Os osteocitos estão no tecido conjuntivo e têm função fagocítica. Os monócitos estão no sangue e fazem a defesa. Os osteoclastos estão no tecido ósseo e fazem a remodelação dos ossos. Muito obrigada pela atenção de todos.